A The One é uma TV que a Philips trouxe aqui para o Brasil agora em 2022, que traz muita, mas muita tecnologia. E essa é a primeira vez que a empresa traz TVs topo de linha, ou ao menos com tecnologia mais topo de linha, para cá. Uma TV com 120 Hz na taxa de atualização, Dolby Vision, Dolby Atmos, ótimas cores e um ótimo brilho. Então, se você está procurando uma TV para filmes e para games, já que essa TV é cheia de recursos, nesse vídeo eu trago o review completo da minha experiência com a TV The One, a PUG 8807 da empresa. Então já chega naquele like bonito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e me siga nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. E mesmo sendo uma TV mais topo de linha, você não precisa pagar caro, né? Então, dá uma olhada na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu tô deixando o link de acesso a grupos de desconto aqui do canal. Começando com o painel e qualidade de imagem, nós temos muitos pontos para comentar aqui. O primeiro deles é que esse modelo da Philips está disponível em 3 tamanhos, todos tamanhos grandes, começando em 55, 65 e 75 polegadas, ou seja, para você que quer uma TV menor, aqui não vai rolar. Outro ponto é que o modelo de testes que eu utilizei foi de 55 polegadas, esse que traz o painel com a tecnologia IPS. Além disso, a The One já se destaca em questão de painel por trazer um brilho acima da grande maioria das concorrentes na mesma faixa de preço. Aqui na The One, nós temos uma taxa de brilho de 500 nits, o que realmente faz a diferença no conjunto final da imagem. No mercado, no momento da gravação desse vídeo, a The One está custando em torno de 4.000 para o tamanho de 55 polegadas, 6.000 para o tamanho de 65 e 8.000 para o tamanho de 75 polegadas. E ao olhar para o tanto de tecnologia que ela traz e a qualidade de forma geral, eu acredito que esteja num preço justo. Barato, ao menos no meu ponto de vista, não tá, mas é um preço justo. E ao olhar para as concorrentes, ela se destaca nesse ponto. Mas ok, falando da imagem em si, ela é boa, mas tem alguns poréns que vêm com o uso da tecnologia IPS, que tem os seus prós e os seus contras. O ponto positivo do IPS, um dos pontos na verdade, são as cores, e de fato aqui elas são muito, mas muito boas, e os 500 nits do brilho ajudam a trazer ainda mais vida às imagens que a The One pode te proporcionar. Aqui realmente a experiência quanto a cor e quanto a brilho é sensacional. Para mim, as TVs da Philips são as que trazem as melhores cores que nós temos hoje em dia no mercado. Isso é, em TVs que não trazem algum tipo de tecnologia de aprimoramento de cor, como as TVs que trazem um QLED ou um NanoCell, por exemplo. Para esses modelos, a Philips, em questão de cor, é a que manda melhor. E isso graças ao processador que nós temos aqui, que é um processador muito querido por quem curte as TVs da marca, que é o P5. O P5 se trata de um processador que trabalha em 5 frentes da imagem, 5 frentes que tornam a imagem tão boa quanto ela é, que é o movimento, auxiliando a diminuir os tremores e deixar tudo mais fluido na imagem, uma outra frente que trabalha somente na cor, uma outra frente só no contraste, outra com foco em nitidez e outra com foco na fonte do conteúdo, ou seja, o upscaling. Lembrando que esse modelo ele não traz inteligência artificial para fazer upscaling. O processador sim, tem uma parte dedicada somente a isso, e ele é muito competente, mas a The One não utiliza inteligência artificial para fazer esses upscalings. Outro ponto que o IPS traz como tecnologia que é bem interessante é o ângulo de visão. Então, para você que tem uma sala maior, em que tem algum sofá mais ali na lateral, esse modelo vai muito bem, distorcendo bem pouco as cores quando você assiste ali mais na diagonal, o que já não aconteceria se fosse um painel com tecnologia VA. Mas nem tudo são flores, pois a tecnologia IPS tem lá os seus lados negativos também, e que aqui na TV
TV são bem nítidos. Para começar, o nível de preto, que normalmente é mais acinzentado, e aqui, de fato, o preto é mais puxado para o cinza quando comparamos com outros painéis que não utilizam VA, mas ainda assim ela manda muito bem por ser um painel IPS. O maior problema que eu notei na The One é a questão do vazamento de luz. Lembrando que essa questão está na unidade que eu testei e pode não refletir em todas as unidades das TVs desse mesmo modelo, pois isso varia de unidade para unidade do mesmo modelo. Mas aqui, na unidade que eu peguei, era muito nítido. A TV trouxe um vazamento de luz muito gritante, principalmente na parte inferior esquerda e um pouco na parte inferior direita. No restante da imagem, o preto era bem uniforme, mas nesses dois pontos, o vazamento de luz era bem grande e em cenas mais escuras, como por exemplo jogos de terror ou filmes de terror, era algo que chegava assim a incomodar um pouco. No geral, a Philips The One traz uma ótima imagem, com cores acima da média, um ótimo brilho e um contraste ok. Isso muito por conta do nível de preto, né? E com upscale que não traz inteligência artificial, mas que o P5 faz sim um ótimo trabalho. Fora tudo isso, assim como ela traz o Atmos, ela também traz o Dolby Vision, que é um dos recursos de HDR mais procurados que nós temos hoje no mercado, um dos melhores. E aqui, esses 500 nits de brilho ajudam muito nesse recurso e faz com que esse modelo de TV seja uma das poucas que não traz mini LED, que o Dolby Vision realmente faz a diferença. De forma geral, eu gostei muito da imagem da TV. As cores e o brilho, para mim, são um grande destaque, mas não tem como não falar do ponto negativo aqui, que é o vazamento de luz. Caso você adquira um modelo que não traga esse vazamento de luz, você vai estar com uma ótima TV em mãos e ainda por cima por um dos melhores preços do mercado em TVs com esses tipos de tecnologia. Passando para o sistema de som da The One, nós temos aqui em especificações algo mais básico, que são 20 watts de potência divididos em 2.0 canais de áudio. E mesmo que em especificações ela seja uma TV de entrada, basicamente, a experiência que a gente tem aqui é bem melhor do que TVs mais baratas. Aqui nós temos frequências bem cristalinas, onde a gente consegue escutar tudo em uma cena de um filme, por exemplo. O som é muito bom e além disso ainda temos um grave bem presente. Não é o melhor grave que eu já vi em uma TV nessa faixa de preço, mas ele manda muito bem, auxiliando na imersão final, ou seja, um conjunto de qualidade. Outro ponto que aqui vale a pena destacar é que ela possui 20 watts e em algumas TVs 20 watts soa muito baixo, mas aqui não. O som dela é bem alto e consegue preencher bem o ambiente. Fora isso, a TV ainda traz a tecnologia Dolby Atmos, que é um recurso de som surround que é bem procurado por todos na atualidade e que aqui na Philips The One está presente. O áudio ele traz uma boa qualidade sonora, como eu citei, com um bom grave e ainda um recurso bem interessante. Porém, algo que para mim faltou aqui seriam mais canais de áudio, o que tornaria o som dela mais interessante, principalmente para se utilizar o Dolby Atmos. Mas ainda assim é um ótimo som. Passando para o sistema que a The One carrega, nós temos aqui um sistema que é rápido, bem fluido e bem completo quanto a aplicativos, que é o sistema Android TV, baseado na versão 11 do Android. Então, uma versão mais atual, diferente dos modelos abaixo dela, como a PUG 7906, que também é uma Ambilight, mas que traz um sistema Android baseado na versão 10 do Android. Ou seja, a The One traz algo mais recente. E para quem já teve contato com Android, sabe do suporte que a empresa traz. Então aqui você tem um sistema muito completo, repleto de aplicativos, e essa TV, a The One, é a que roda esse sistema de forma mais fluida, sendo muito rápido mesmo, abrindo aplicativos de forma bem rápida e que me surpreendeu, pois sistemas Android normalmente não são assim tão rápidos. Claro que muito
por conta de processador e etc. E aqui nós temos a melhor experiência que o Android pode te proporcionar rodando em uma TV. E é como eu disse, sendo Android, a TV é muito completa, mas não para por aí. Ela ainda tem suporte ao Chromecast integrado, então, além de rodar os aplicativos diretamente da TV, rodar no seu smartphone e enviar para a TV via Chromecast, que é algo bem legal e amplia ainda mais as possibilidades quando falamos em aplicativos. E para controlar esse sistema, nós temos um controle aqui bem clássico, eu diria. Um controle grande e cheio de teclas que não inova em nada, mas cumpre bem o seu papel, tendo um destaque bem interessante e importante nos dias atuais, que é a conexão com a TV via Bluetooth. Fora isso, no controle nós temos aqui o botão do assistente de voz, que aqui nessa TV é o Google Assistant. Porém, ainda tem a opção também de conectar via Alexa, mas com uma observação: a Alexa ela não está presente na TV. Para usar os comandos via esse sistema, você precisa ter ali um Echo Dot, por exemplo, para ir fazer a conexão com a TV e quando for solicitar algum comando, solicitar diretamente a Alexa e não a TV. O que, ao meu ver, acaba se tornando até mais interessante, pois você não precisa nem do controle remoto para dar o comando. Passando para os games, um dos destaques da The One são os recursos voltados a jogos. Nós temos uma TV com taxa de atualização de 120 Hz, então seus games podem rodar a até 4K 120 FPS. Outros recursos voltados a games que essa TV traz são o VRR FreeSync Premium e o ALLM. Então, quanto a recursos para games, você tá com o kit completo. Fora que ela ainda traz a Game Bar, sendo que aqui é mais simples, mais básica do que a gente vê na concorrência, ao menos em questão de design dela, do layout dela, pois em opções ela é tão completa quanto qualquer uma TV. Na Game Bar nós temos duas seções, uma chamada de painel, onde nós conseguimos acompanhar algumas questões do jogo, como o input lag, a resolução, taxa de quadros e por aí vai, e a parte das configurações, aonde aí sim você pode mexer, fazer algumas mudanças, como ativar um retículo no centro da tela, que para quem não sabe é aquela mira que fica no meio da tela, que pode te auxiliar bem em jogos como Call of Duty, por exemplo, e algum outro FPS que você esteja jogando. Você ainda consegue ativar ou desativar o controle das sombras, a temperatura da cor, a saída do áudio e o Ambilight. Enfim, os recursos para games dessa TV são muito, mas muito completos mesmo, com destaque para o retículo, que ao menos eu não me recordo de ter em algum outro modelo de TV. E com as cores sensacionais que essa TV traz, o brilho ótimo que ela também tem e todos esses recursos, os seus games aqui vão rodar maravilhosamente bem. Agora, o destaque mesmo desse modelo é o Ambilight, não tem como ser diferente. Para quem não sabe do que se trata o Ambilight, ele é um recurso que expande o que se vê na tela através de um sistema de luzes, uns pequenos LEDs que ficam na parte de trás da tela e que projetam as mesmas cores que você vê na tela para a parte de trás dela, na parede. E isso dá uma imersão que, para quem nunca viu, só vendo mesmo para entender do que eu tô falando. Só isso eu diria que já vale muito o investimento na The One. E fora que aqui nesse modelo nós temos alguns recursos a mais. Ela tem um modo clássico, que é o de seguir o vídeo, onde, de acordo com o que passa na tela, as luzes vão seguindo, mas ainda traz também o modo seguir áudio, que ela pulsa de acordo com a batida da música, caso você esteja curtindo o som aí com a galera. Você ainda consegue deixar em uma cor única para criar um ambiente e, aproveitando o momento da Copa, ela ainda traz o modo seguir bandeira, que deixa a TV com as cores da bandeira que você escolher, que é um recurso bem legal e que a Philips acertou o time no ponto. Além de uma das funções que eu achei mais interessante, que é a função despertar, onde você programa a TV com alguns parâmetros e, chegando naquele momento do despertar, a TV liga automaticamente, já mostra algumas informações na tela, vai subindo uma música de forma bem gradativa, enfim, é algo que é
bem interessante. O Ambilight realmente brilha. E com essas inovações que tem nesse modelo, você tem ainda mais possibilidades de um recurso que já era muito, mas muito bom. O ponto negativo, ou que poderia melhorar aqui, ao meu ver, seria que, como uma TV mais topo de linha, era importante também ter um recurso mais amplo quanto ao controle da assistente virtual. Óbvio, nós temos a Alexa que dá esse suporte, mas nativamente um microfone diretamente na TV seria algo muito bem-vindo, o que para quem tem alguma dificuldade, alguma deficiência motora, é algo que com certeza seria um diferencial na hora da compra. Como uma TV mais topo de linha, ela traz uma ótima construção. A maior parte dela é feita em metal, o que traz aí uma grande robustez. E por mais que você não se apegue muito a esses detalhes de design e construção, isso é um ótimo indicador quanto à durabilidade da TV, pois ao menos indica que ali teve um trabalho mais caprichado, com materiais mais premium, e aqui ela traz isso. Em relação a design, bordas e etc., ela traz o já tradicional para o mercado. Na real, até TVs mais de entrada já trazem isso, que são bordas mínimas e um queixo pequeno. Porém aqui, esse queixo, o frame lateral e o próprio suporte dela, o pezinho, que ainda vem inclusive com um sistema de organização de cabos, uma presilha bem simples, mas que ajuda bastante na organização, todos esses itens são feitos em metal e em uma cor prateada que deixa a TV bem bonita e bem diferente do que nós vemos normalmente no mercado. Agora, por mais que ela seja uma TV mais topo, ainda assim ela é mais espessa, não se diferenciando tanto assim em questão de espessura de TVs de entrada. Por trás, ela também segue meio que uma linha de entrada com uma placa maior feita em metal, cobrindo a maior parte da parte traseira da TV, e uma parte plástica menor que comporta os componentes eletrônicos. De ponto positivo nessa questão de design e construção, o que eu gostei foi exatamente isso, a questão da robustez dela. Muito material de qualidade que no toque você já sente ali que teve um capricho e que provavelmente, ao menos a julgar pelo material utilizado na construção, ela deve durar bastante. Outro ponto que eu curti é a questão da cor que é utilizada, que, como eu falei, vai contra a maré, vai contra as outras TVs, que normalmente sempre vemos cores mais escuras, mais puxados para o preto mesmo, e aqui a gente tem algo diferente. Algo que, ao meu ver, poderia ser diferente, poderia ser melhor, é a questão do design em si. Na construção, ela manda bem, mas em questão de design, fora a cor, ela não inova em nada. Passando para as conexões da TV, ela é bem completa. Para começar, ela traz conexões em dois pontos, na parte de baixo e na parte lateral. Conexões na parte de baixo costumam não me agradar muito, pois ao meu ver é o ponto mais difícil de se conectar algo. Claro que para você que vai conectar algo e não mexer, tá bom, mas quem precisa ficar conectando e desconectando coisas toda hora, a parte de baixo nunca é um bom local. Na parte lateral já me agrada mais, pois facilita tanto para conexões quando a TV estiver em um móvel ou mesmo na parede. Mas deixando isso de lado e falando em conexões em si, essa TV traz 4 entradas HDMI, sendo que 2 delas traz a conexão 2.1, o que, para quem curte games, é uma tecnologia essencial. Além de uma dessas trazer o retorno de áudio ARC e eARC para que você conecte a sua TV a uma soundbar. Fora isso, ela ainda traz 2 entradas USB, a entrada para o cabo da antena, a entrada para o cabo de rede, a saída de áudio óptico e uma conexão P2 para fone de ouvido, o que, no meu ponto de vista, é muito bom, pois amplia ainda mais as possibilidades que temos quanto a conexões de áudio. Essas são as conexões físicas, mas é óbvio que a TV ainda traz conexões sem fio, que aqui temos o Bluetooth 5.0 e o Wi-Fi Dual Band, que possibilita que você conecte a sua TV a redes Wi-Fi de
2.4 e 5 GHz para assim ter uma maior velocidade. Quanto às conexões, o que eu curti aqui de ponto positivo é que ela traz duas conexões HDMI 2.1. Então, você pegando essa TV para games e caso tenha os dois videogames da atual geração PS5 e Xbox Series que possa utilizar essa conexão, é só conectar os dois e pronto, tá tudo certo. Não precisa ficar escolhendo qual videogame vai na conexão 2.1. Ponto negativo, que poderia ser melhor no meu ponto de vista, nas conexões, era trazer uma entrada de áudio e vídeo, pois aí sim a TV estaria muito completa. Vocês notaram que, diferente das outras TVs da Philips, a The One é a única que traz um nome? E aqui vai uma curiosidade. Segundo a própria empresa, ela sentia falta de um nome que remetesse diretamente à marca. As TVs da marca possuem o nome de PUG, e aí seguida de um número. Essa mesmo, a The One, é a PUG 8807, mas ela carrega esse outro nome, que é o nome do marketing, The One. E o intuito é associar The One à marca Philips, para sempre que você veja The One, lembre da Philips, para que assim como quando você vê Big Mac, já lembre diretamente do McDonald's, e iPhone lembre diretamente da Apple. Enfim, é uma curiosidade, mas é uma jogada de marketing bem legal, né? No mercado brasileiro, faltavam opções de TVs com mais tecnologia, como as que a The One traz, e a vinda dela pra cá é uma grata surpresa. E é ótimo termos mais concorrentes e mais opções para compra. Quem ganha somos nós, os consumidores. Sendo que, para mim, ela se torna uma ótima competidora em meio a outros modelos que nós temos com tecnologia de 120 Hz, Dolby Vision, Atmos e demais tecnologias que eu citei. Mas e para você? O que você achou desse modelo? Você chegou a comprar essa TV? O que acha dela? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!